Ok. Então vamos lá. Bem-vindo a todos e todas. Hoje a gente está começando efetivamente o trabalho, a proposta de trabalho sobre a questão da do acolhimento do adicto. Bem, como vocês todos sabem, nós do Observatório acreditamos que a adição é uma questão multifatorial, algo que nasce na nossa sociedade é uma sociedade adicta, que nos educa para sermos adictos, e ela vai se manifestar no indivíduo. Quando o indivíduo manifesta a adição positivamente, de acordo com a perspectiva da elite, né, ele ressaltado. Se a forma de manifestação não está de acordo com os interesses da elite, como sempre foi feito na humanidade, esse indivíduo é criminalizado ou adoecido. Então, criminalizado para aqueles que têm uma conduta que ameaça a elite e adoecido para aqueles que diferem dessa conduta da elite de uma forma incompreensível ou injustificada, e principalmente para as classes com maior poder aquisitivo. E aí assume-se, então, que esse indivíduo, o adicto, vulgarmente conhecido como viciado, ele é um doente, e como sendo um doente, ele tem que ser tratado, e normalmente o tratamento é prescrito de acordo com questões ligadas à saúde mental. É interessante isso, porque aqui ele sobressai ainda mais essa característica da humanidade, em toda a sua história, dos diferentes serem considerados pessoas fora do contexto social, ou seja, aquelas que tenham, por alguma questão própria, por uma doença, elas agem em dissonância do padrão social. Então, esse adicto ele é inserido dentro do grupo dos doentes mentais e é tratado a partir dessa perspectiva. Bem, nesse, nesse processo, ele é tratado com medicamentos, ele é tratado com uma série de formas, alguns, inclusive, os isolam, né? Os antigos manicômios e atuais, daí tem diversos nomes, mas principalmente comunidades terapêuticas, sempre com a perspectiva de colocar ele à parte de tudo, de deixar ele fora do convívio social, até porque, com frequência, essas pessoas acabam apontando diferenças e apontando contradições dentro do próprio sistema, o que não interessa à elite, principalmente porque eles vão trazer perguntas que não têm resposta. E como eles estariam inseridos dentro da perspectiva dos doentes mentais, criou-se uma suposta doença, que é a dependência química, que também não existe nenhuma comprovação, né? Que, assim como qualquer outro tipo de psicose, ela pura e simplesmente se manifesta, mas ela se manifesta de uma forma não palpável. A única coisa que aponta essa manifestação, essa doença, é a diferença comportamental. Nada além disso. A característica aí é que o padrão comportamental é diferente do desejado pela elite ou do estabelecido pela elite. Dentro desse processo, quando não se está tratando, cuidando, teoricamente, do adicto através do medicamento ou complementar ao medicamento,
se recomenda que ele faça um tratamento terapêutico, psicoterapêutico, em que, tradicionalmente, na nossa sociedade, esse tratamento psicoterapêutico é feito de maneira isolada, um local onde ele é atendido de forma isolada por um psiquiatra, um psicólogo, um profissional da área de saúde mental. Bem-vinda, Marília. Tudo bem com você? Oi, prof, tudo bem? Estou aqui, quietinha e prestando atenção. Vamos lá. Então, nesse processo, né, o que acaba acontecendo é que se reafirma para o adicto a incapacidade dele viver em sociedade, né? Porque o que acontece? Na sociedade narcísica que vivemos, né, e principalmente numa sociedade onde a forma de viver tem que estar permanentemente correta, parte do pressuposto absolutamente arrogante, se eu consertar o indivíduo, ele será capaz de conviver em sociedade. E eu uso o termo consertar aí propositadamente, porque como se fosse uma máquina que deu um defeito, que basta apertar um parafuso que se soltou e pronto, está tudo resolvido, né? Não tem mais problema nenhum de nada. Bem, nós do observatório entendemos que não é bem assim. Muito pelo contrário. Todo ser vivo ele tem uma relação com o que o cerca, em que determinados ambientes lhe favorecem, outros ambientes não os favorecem. Então, se você pegar um peixe de água doce e colocar ele na água salgada, ele vai morrer. Assim como se você pegar um peixe de água salgada e colocar na água doce, ele também vai morrer. Tem aqueles que vivem tanto na água salgada quanto na água doce, mas isso é uma raridade. Se você pegar uma planta que vive num determinado ambiente, num determinado solo, mudar ele para outro ambiente, outro solo, ela vai morrer. Embora tenha aquela que viva, existem alguns que conseguem viver mais no tipo de solo. Mas nós, seres humanos, arrogantes do jeito que somos, prepotentes do jeito que somos, acreditamos que podemos viver em absolutamente qualquer ambiente. E que se existe alguma inadaptação, basta consertar aquele organismo, porque é sinal que ele deu algum defeito, e através disso ele vai voltar a conviver saudavelmente no ambiente em que ele não convivia. Como nós reafirmamos sempre, nós no observatório não trabalhamos nessa perspectiva. Nós no observatório temos como um dos pressupostos nossos que é preciso criar ambientes que se adaptem às pessoas e não pessoas que se adaptem ao sistema. Bem, tudo isso é reforçado por uma técnica que eu aprendi em Cuba. Ainda na década de 90, eu fiz uma viagem a Cuba para participar de um evento sobre paternidade, né? Não sei se vocês sabem, eu organizei um livro sobre paternidade que está disponível lá no site do Observatório. E, por causa desse livro, eu fui convidado a participar desse congresso em Cuba. Acontece que no meu primeiro dia de palestra, de debate, na segunda-feira de manhã, uma moça passou mal e eu teve uma manifestação, uma forte manifestação emocional. E nessa manifestação emocional eu fui atendê-la e logo no início do atendimento ela disse que estava grávida e entrou num processo de contrações. Era uma gravidez iniciante ainda. E aí nós estamos dentro da faculdade de Havana. Eu solicitei que buscassem ajuda enquanto eu atendia ela
E durante esse pequeno processo de atendimento, eu comecei a fazer massagens nela, no sentido de relaxá-la, e ela foi efetivamente relaxando, a relação foi acalmando a ela, até que chegou o pessoal, que era o pessoal, né, para atender a ela, mas ela pediu que eu acompanhasse, e eu acompanhei, e ficamos o dia inteiro envolvidos nessa situação, e aí voltei no dia seguinte para fazer, né, a palestra que eu tinha me comprometido a fazer. Eram 3 dias, eu ia fazer um trabalho de 3 dias seguidos. E aí, nesse segundo dia, quando eu chego na sala que eu ia fazer o trabalho, a sala estava lotada de alunos da Universidade de Havana. Nós estávamos dentro da Faculdade de Psicologia, e todos curiosos com o trabalho que eu havia feito ali. E, nesse processo, nós começamos a conversar e eles me falaram, e eu tomei conhecimento, que em Cuba não existia. Na época, eu trabalhava como, assim como ainda hoje, trabalho como psicoterapeuta corporal, e não existia atendimento individual, né? Nem a psicoterapia corporal em Cuba. Eles trabalhavam sob a perspectiva que o ser humano, para ser feliz, ele tem que estar em sociedade. E, portanto, se ele está infeliz, tem que se descobrir o que ele não, por que ele não consegue conviver em sociedade. E aí ele desenvolve uma técnica que eles chamam psicoterapia, quer dizer, o termo não é esse, mas eu adaptei, né? Psicoterapia corporal em grupo. O que significa em grupo? Quando eu retorno para o Brasil, eu descubro que aqui no Brasil tinha um trabalho que era um trabalho não muito difundido, que era a psicoterapia de grupo. O de grupo aí era porque o terapeuta entendia e trabalhava com o grupo com a perspectiva que esse grupo formasse um todo. E ele trabalhava com o grupo como um todo, e não respeitando as características de cada um, né? De tal maneira para que não houvessem contratransferências, no sentido de que um paciente se sentisse privilegiado em relação ao outro, se sentisse diminuído em relação ao outro. Em Cuba não tinha nada disso, né? E aí, assim, só para esclarecer a vocês, eu acabei que fiquei em Cuba 3 semanas, né? Acho que foram 3 semanas, né? Fiquei 3 semanas lá, trabalhando com eles e aprendendo sobre essa psicoterapia em grupo. E aí voltei para cá, e quando eu volto para cá e descubro toda essa questão da terapia de grupo, comecei a fazer supervisão com Luiz Alberto Pi e com um grande amigo meu chamado Pedro Honório. E com o Pedro Honório me sugeriu que eu fizesse um roteiro, né, para ficar mais fácil trabalhar com ele. E aí, para fazer o roteiro, eu fui rascunhando o roteiro, que é a origem desse texto que está lá disponibilizado, que é a psicoterapia corporal em grupo. E, a partir daí, depois de um tempo trabalhando, né, esse processo, tanto com o Pi quanto com o Pedro Honório, acabou, e também me correspondendo com Cuba, etc., acabou surgindo isso que nós chamamos de psicoterapia corporal em grupo. A psicoterapia corporal em grupo, ela se utiliza das mesmas técnicas que nós nos utilizamos na terapia corporal A2, né, na psicoterapia corporal A2, só que você está trabalhando permanentemente com o grupo, o que permite que a pessoa vivencie as suas questões. Porém, as suas questões, ao serem vivenciadas, você está vivenciando não só na relação única com o terapeuta, mas na relação com um grupo.
o que efetivamente proporciona vivências e não só elucubrações. É um processo extremamente rico, é um processo onde a inserção social ela deixa de ser elaborada a partir de, pura e simplesmente, vivências externas ao ambiente terapêutico e passa a ser vivenciada dentro do ambiente terapêutico, proporcionando todo o processo, não só de entendimento do indivíduo enquanto sujeito, mas também no entendimento do indivíduo enquanto um elemento pertencente a um grupo social, pertencente a uma cultura, pertencente a uma forma de ser, onde a sua ação não é uma ação isolada e que dela tem como decorrência todas as outras coisas que te acontecem. Não. A sua ação, a sua forma de viver, ela vai repercutir em toda a ambiência que você está. E nesse ambiente você tem diferentes formas de te receber. Então, tem aqueles que acham que a tua forma de fazer carinho é muito gostoso, e tem aqueles que acham que a tua forma de fazer carinho é muito agressivo. A forma de fazer é a mesma. A diferença é a forma de receber e de acolher. Marília, Edna, Ricardo, alguém tem alguma questão? Não? Eu achei muito desculpe, quer falar mesmo? Pode falar, Edna. Então, achei muito interessante esse último aspecto que você apontou em relação à inserção social. Porque quando eu fiz terapia de grupo, uma época, amei de paixão, né? Mas esse tom que você colocou agora não é deslocando o contexto social, não, mas integrando esse microcosmo, né, que é o grupo enquanto um contexto social, né? Isso é muito interessante. Isso a gente vê também na terapia de grupo, né? Sim, com a diferença que na terapia em grupo, o terapeuta se permite a fazer trabalhos com o indivíduo. Ou seja, se for o caso, fazer uma massagem no indivíduo. Ah, entendi. Ele não é excluído da relação ação direta com o indivíduo. Mas interpreta, além do toque... Interpreta, lógico, você faz todo o processo de interpretação, de vivências, de tudo aquilo, todas as ferramentas que você tem na terapia individual, você se utiliza na terapia em grupo. Você só acrescenta ao processo terapêutico a presença de outras pessoas, o que traz uma multiplicidade de ferramentas enormes. Porque ali você passa a ter contra-transferência entre os integrantes do grupo, você passa a ter trabalho entre integrantes do grupo, você passa a ter coterapeutas no sentido de discordar e evidenciar o próprio trabalho, a própria forma do terapeuta agir. O terapeuta deixa de ser o rei absoluto, passa a ser um integrante do grupo que está ali compromissado em atender aos outros e dar um feedback para todos os outros. Mas ele não é mais o rei absoluto do cenário. Entendi. Entendeu? Entendi. E, obviamente, que os outros integrantes do grupo eles não têm todo o instrumento que o terapeuta tem para interagir. Mas eles têm a capacidade, é desejado que aconteça, a capacidade de também intervir e discordar. Ou concordar. Mas isso dependendo do
psicanalista, psicoterapeuta, enfim. Isso também acontece, né? Da gente concordar, da gente discordar, da gente concordar ou discordar com outro participante do grupo. E é muito bonito, que também deve acontecer, né? Com certeza, até mais na terapia corporal em grupo, é a questão de vínculo, né, entre os participantes, né? É muito lindo isso. Nossa. Nos grupos que eu participava, que eu coordeno, né? No momento eu estou sem nenhum grupo, mas nos grupos que eu coordenava, existe um contrato a ser feito, que é feito no início, né? Onde faz parte desse contrato dos integrantes do grupo não poderem ter nenhum tipo de contato fora do grupo. Então, mesmo que casualmente eles se encontrem no restaurante, no cinema, seja lá onde for, eles não podem manter nenhum tipo de contato intencional. Exatamente para preservar toda a transferência, todo o processo terapêutico existente dentro do grupo e preservar também a individualidade de cada um, né? As pessoas não se sentirem ameaçadas de comentarem alguma coisa que depois isso possa se voltar contra ela própria ou possa chegar a algum lugar que ela não deseja. E o sigilo, né? Isso, exatamente isso. O sigilo terapêutico sobre todos os aspectos, né? Inclusive, posso dar exemplo, por exemplo, de que já aconteceu comigo, de pessoas que faziam terapia dentro do mesmo grupo que descobrem, casualmente, que têm conhecidos em comum. Elas acabam tendo, uma delas tem que sair. Exatamente pelo elo e a possibilidade de exatamente isso, de quebrar o sigilo, né? Entendi. É uma relação terapêutica. E a intenção é que seja uma relação terapêutica e exclusivamente terapêutica. Entendi. Assim, já aconteceu também de pessoas de um grupo, um casal, se sentirem atraídos dentro do grupo, resolverem sair do grupo. Teve um casal que acabou se casando, tendo filhos, etc. Mas para isso eles tiveram que sair do grupo. E sair do grupo quando se manifestaram com um desejo de se encontrar fora do grupo. Tiveram que optar no início. Isso, no início, às vezes, dá uma certa criatividade às pessoas, né? As pessoas se sentem privadas, mas, com o passar do tempo, isso vai dando uma tranquilidade enorme para todos que ali estão. Eu já tive um cliente, por exemplo, que era homem, em que ele optou em criar um codinome para ele, dentro do grupo. E ele falava para todos que era um codinome, todos sabiam que era um codinome, mas ele tinha medo de ter a sua privacidade invadida, então ele fazia questão de se identificar por um codinome, um apelido. Mas o que é mais fantástico nesse processo todo é que é um processo em que você abre mão da sua condição de criado à imagem e semelhança de um Deus para se transformar num simples mortal. Você abre mão de achar. Você é demais, Paulo. Desculpa aí, Roberto, é porque realmente... Ele é ótimo. Você não falou isso à toa, porque realmente tem alguns psicanalistas que se acham a imagem e semelhança de Deus. Bem, mas esse é o
primordial na relação. Marília, você queria se falar? Marília? Não, era eu mesmo, Paulo. Não, a Marília. Marília também. Marília tem Deixa o prioridade. Ricardo falar, depois eu falo. Não, eu só queria saber um pouquinho mais dessa experiência dele em Cuba, dessas 3 semanas, que ele falou muito pouco. Mas, Depois- Marília, você tem preferência. Até porque você é da antimanicomial, eu te conheço. É o Ricardo, de onde eu te conheço. É daqui, né? Não, você não é psicóloga? Sou. Então, você é amiga da Fabiane Valmor. Valmor. Da Fabi, sim. Da Fabi, entendeu? Daquela luta lá toda. Uhum. Pois é, Eu te tudo bem, acompanho, eu te Gabi. acompanho. Bom, eu ia falar, comentar, né, brevemente sobre essa questão do trabalho em grupo, né, do contrato e tal, assim, eu lembrei de algumas experiências que eu tive com grupos terapêuticos, né, e, assim, é muito nítido, assim, para mim, o poder, né, que o grupo tem, como são poderosos os processos em grupo, né, e uma coisa que me chamava muito atenção, até mesmo na questão da expressão corporal, né, por exemplo, uma certa feita a gente conseguiu montar um grupo do SUS com crianças, com que a queixa principal era a agressividade. Então a gente tinha numa sala, 10, 12, 15 crianças com a mesma queixa e elas não eram agressivas lá dentro. A gente, né, eu fico pensando, né, no poder do grupo, de alguma forma, né, e até que ponto, né, essas crianças eram agressivas realmente ou, né, eram os contextos de vida delas e naquele espaço ali privilegiado elas podiam ser outras pessoas, né, ou elas mesmas talvez, nunca não se sabe. E grupos também, assim, por exemplo, de pessoas com depressão, onde tínhamos ali 10, 7, às vezes 11, 12 pessoas com o mesmo diagnóstico, né, mesmo rótulo, algumas medicalizadas, e ali elas eram outras pessoas, elas tinham outros discursos, outras então, assim, até que ponto, né, eu penso, né, até que ponto primeiramente no poder do grupo, né, eu acho que ele tem sempre um poder terapêutico incrível e curativo, né, e até que ponto de fato, né, o tanto de rótulos que a gente impõe, né, que a ciência, na verdade, né, se impõe sobre nossa forma de ser e nosso sofrimento, né, e os nossos, né, elas realmente contribuem, né, para a manutenção de um estado entre aspas, de doença, né, e para essa manutenção, para essa continuidade, né, e até onde, né, os processos terapêuticos que se baseiam nisso contribuem, de fato, para uma melhoria, né, real. Eu fico pensando, né, sobre essas coisas, né, por que que num grupo de crianças, muitas crianças reunidas numa sala, um grupo terapêutico, elas não são agressivas, né, mas lá fora, onde elas estão, né, são coisas para se pensar, né, para se refletir. Mas é só isso mesmo. Obrigada. Primeiro, obrigado a você, Marília, pela sua participação, né? E, assim, o que você traz, eu acho que é muito importante para a gente, porque nós estamos exatamente aqui discutindo sobre o poder do grupo, né? Sobre o poder do comum sobre todos nós. Porque um dos fatores que existem no estar em grupo é que você se torna um comum. E aí você tem o comum é aquele que vai agir de acordo com as regras e com o bem-estar do grupo. Você deixa de ter algo que se torna especial, né, para se transformar num comum. E tira toda a responsabilidade de ser
e você passa a ter a possibilidade de existir, que é uma diferença imensa. Eu deixo de ser Paulo Silveira para passar a existir enquanto um ser humano que sou. Então, hoje, por exemplo, na parte da tarde, eu fui a um debate sobre racismo, cujo eu devia ter umas 30 pessoas na sala do debate, porque tinham alunos de 2 escolas. Eu era o único homem branco na sala. Eu me senti desconfortável, absolutamente desconfortável com tudo isso. Com assim, a forma com que eu era olhado, assim, a curiosidade que despertava a minha presença ali como o único homem branco. Né? Então, e, obviamente, se eu ali estava, era porque eu queria aprender sobre o racismo e tudo mais. Né? O tema do debate era o racismo estrutural. E, mesmo assim, eu me sentia muito desconfortável. Então, dentro dessas questões todas, quando você está pensando em grupo, você está pensando em existir, você está pensando que ali, muito mais importante do que o seu passado, é o seu presente. É o que você ali está fazendo. O que te leva a fazer aquilo é uma outra questão. Mas o que te identifica, o que te torna diferente dos demais, é quem você é naquele momento. E aí, quais são os hábitos, quais são as formas de existir, quais são as ferramentas que os indivíduos usam para existir, quais são os tipos de ajuda que eles pedem para existir, seja lá de que forma for, né? Seja de substância, seja de outras pessoas, seja do que for. Isso deixa de ter um significado maior e passa a ter, pura e simplesmente, o significado de existir, de você ser. Isso, para o adicto, é fantástico, porque ele passa a ter um espaço onde a questão da adição dele só tem significado se ele quiser dar significado. Porque se ele não quiser dar significado a isso, não tem significado algum. O significado que vai ter é o fato de quem ele é. É a forma com que ele interage com as outras pessoas. Isso permite com que todos nós vamos nos redescobrindo, nos reescrevendo, nos refazendo. E aí é muito bonito. É muito bonito, porque se tem todas essas possibilidades que Maria falou, né, das transformações, e nesses processos de transformações e de busca de entendimento, de estímulos que cada um vai tendo, seja do terapeuta, seja dos outros participantes, seja do fato de estar em grupo, seja de exercícios propostos, trabalhos propostos, há possibilidade de cada um se manifestar da forma que quiser, da hora que quiser. Eu, nos grupos que trabalho, eu trabalho com o máximo de 6 integrantes e a consulta tem 1h40. E os 6 integrantes sabem que o tempo de uso desse 1h40 é dedicado a cada um da forma que ele dispuser e da forma que ele conquistar. Então, cada um tem um compromisso de que o que ele está produzindo também junto com o grupo, em prol do grupo. E, ao mesmo tempo, o fato dele estar ativo naquele momento significa que outros têm que estar passivos. Então, a atividade dele traz como consequência a passividade do outro. Só que essa passividade pode ser ativa também. E aí a relação começa a se falar, a acontecer também a partir do não dito, do não expresso, do sentido, do vivido, do querido, do desejado.
E tudo isso onde a emoção está sempre presente e sempre estamos em busca dela, né? Porque terapia você faz a partir da emoção. Você não faz terapia a partir da tua razão. A partir da tua razão você produz, mas você não reproduz, não se reproduz com a tua razão. Você se reproduz com a tua emoção. E é nesse processo que vai acontecendo essa construção desse processo terapêutico como um todo. E aí você tem inúmeras formas, inúmeras possibilidades de construção disso tudo. Você tem desde a escolha dos integrantes, e aí nessa escolha dos integrantes existe toda uma dinâmica que vai determinar a operação do grupo. Você pode escolher integrantes, por exemplo, com características centrais similares, porém com distanciamentos muito grandes na forma de manifestar essas características. Vou dar um exemplo. Um dos grupos mais interessantes que eu trabalhei ao longo de todos esses anos era um grupo de pessoas com um desempenho profissional, social destacado. Todos eles tinham um desempenho social que era um destaque. Porém, o preço que eles pagavam era muito alto, e cada um deles pagava um tipo de preço. Tinha um que era solidário, absolutamente solitário. Tinha um outro que permanecia querendo cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, sempre achando que era pouco o que ele já tinha, sob todos os aspectos. E foi um grupo onde a produção era muito, muito intensa, muito. Porque, primeiro, que eles próprios já tinham uma capacidade de liderança muito grande. E, além disso, além dessa capacidade, dessa liderança que eles tinham, existia também a possibilidade, né, da interação deles potencializar determinadas características que eram trazidas para o grupo e que realçava ainda mais isso, levando algumas vezes, inclusive, a situações que eles próprios não conseguiam suportar. Fugia do controle deles. Assim como Marília, também já tive grupos de pessoas com características depressivas, que existiam diferentes justificativas para as depressões. Então, essa escolha e essa determinação, né? Você pode ter grupo monossexual, grupo só de mulheres, grupo só de homens. E aí essa escolha inicial ela vai conduzindo um trabalho em que é um trabalho em que vai realçando determinadas questões que possibilita ir aprofundando essas questões cada vez mais. E delas saindo, né, todo o material que você quer e deseja trabalhar com uma força muito grande, onde você, ao trabalhar, surge cada vez mais e cada vez mais diferentes materiais, manifestações em que é possível ir construindo um processo terapêutico bastante rico. Eu sempre procuro fazer, né, das sessões terapêuticas em grupo onduladas. As ondas podem ser uma única onda que tem início no início da sessão, um processo de crescimento e depois um processo de
acalmar para chegar ao final da sessão, ou podem ser ondas mais curtas e terem várias ondas durante uma mesma sessão. Mas de tal maneira que essas ondas levem as pessoas a tirá-las da sua zona de conforto. E de tal maneira que os integrantes do grupo têm, de alguma forma, que interagir fora da sua área de conforto. E interagir, muitas vezes, com eles próprios. Algo que é muito interessante no trabalho com grupo é você ter na sua sala um espelho. Espelho esse que tem que ficar coberto permanentemente, para não intimidar as pessoas. Mas poder você tirar a cortina da frente, horas que você vai trabalhar com o espelho. É muito interessante, porque é uma hora em que a identidade social vai impactar com a tua forma, com a tua identidade pessoal. O que o grupo está descrevendo de você e o que você se vê no espelho. Então, esses processos terapêuticos todos, essas ferramentas todas, elas vão acrescentando a toda essa dinâmica de trabalho possibilidades que efetivamente não existem no processo A2. E aí, esse processo, dentro dessa dinâmica, né, você vai elaborando ele junto com todo o grupo, criando propostas e criando trabalhos com múltiplas formas. Por exemplo, às vezes surge um tema dentro de um grupo que esse tema começa a persistir muito. E aí, às vezes, eu sugiro de todos nós vermos um filme, por exemplo, sobre aquele tema, e depois debatermos o filme. Ou lermos um livro e depois debatermos sobre o livro. Por causa disso, o processo deixa de ter aquela dinâmica repetitiva, em que a boa sessão de terapia é a sessão do sofrimento, da angústia, quando você sai do consultório do terapeuta, tendo mexido lá dentro das tuas feridas, para ser aquela sessão, que a boa sessão é quando você sai mais leve do consultório terapêutico. Você sai mais leve do teu grupo terapêutico. O que não quer dizer que não se tenha vivido, vivenciado e aprendido a seu respeito. Ô, Paulo, você podia dar um exemplo dessa ondulação aí? Posso. Assim, você pode ter um processo, no processo terapêutico, uma sessão, em que você inicia ela com um processo de meditação. E aí você faz um processo, que é um processo para baixar a vibração daquele ambiente, né? Então, você pode, por exemplo, vou descrever algo bem extremado. Você pega e faz o teu consultório ficar escuro, todo escuro, com um incenso, né? As pessoas sentadas em posição de lótus, com uma música de fundo bem baixinha, bem tranquila, de tal maneira que as pessoas vão entrando em contato consigo mesmo naquele processo de meditação. E você vai, a partir daí, fazendo um processo de abertura, seja alterando o ritmo da música, abrindo as cortinas e transformando e clareando o ambiente, de tal maneira que, nesse processo, o grupo vai cada vez mais interagindo um com o outro. E, nesse processo de interação, acaba as pessoas se manifestando
sobre como estão se sentindo, o que desejam. E o ambiente, a vibração vai crescendo até que chega um momento, que é o momento de você, quando a manifestação está consolidada, você trabalhar aquilo que está manifesto, para depois você ir acalmando o processo terapêutico para, quando terminar, as pessoas saírem tranquilas. Foi suficiente para você, Edna? Perfeito. Outra coisa. Então, o grupo ele é fechado, né? Você começa com 6, no máximo 6 pontos. Isso. Ele é fechado, mas não é eternamente fechado, porque pode ser que tenham pessoas que saiam do grupo e aí você tem um processo de substituição. E tem duração? Não, não tem duração. Ele é aberto. Mas aí você vai criando um código de relação do próprio grupo, né, de códigos, com o próprio grupo e na própria vivência do grupo. Por exemplo, para entrar um novo integrante no grupo, tinha um grupo que exigia que os novos integrantes antes fizessem 4 sessões, que foi algo até sugerido por mim. E, ao final dessas 4 sessões, era feita uma avaliação, que eu chamava de uma avaliação pública, com o pretendente de estar no grupo, né, presente também, e ali se discutia se ele seria admitido no grupo, se ele queria estar no grupo ou não. Não, essas 4 sessões era só você com ele, depois Não. ele ia para o grupo? Não, peraí. Para o ingresso de um novo integrante no grupo. Sim, sim. Então, para esse ingresso do integrante no grupo, no grupo já existente, existia um grupo X, e tinham 4 pessoas, vamos supor. Então, tinha vaga para mais 2. 2. Isso. Para entrar esses 2 novos, os 4 que já estavam no grupo queriam participar disso também, da escolha também. Então, para isso, existiam as 4 sessões iniciais, em que todos 4 participavam com um novo pretendente, e aí, na 4ª sessão, era discutido com o pretendente se ele ia entrar no grupo ou não. Entendeu? Entendi. É o ENAD. Enem. Isso mesmo. É porque é um compromisso, na realidade, que as pessoas têm que se assumir, né? As pessoas têm que entender qual é a importância que cada um tem para o outro ali, porque senão fica alguma coisa solta. Ou seja, você começa a construir um processo terapêutico. Aí, de repente, a pessoa pura e simplesmente resolve sair e some. Para alguém que estava fazendo o processo com ele, é importante a despedida. É importante saber que existe ali um compromisso. E você antes faz uma entrevista com a pessoa? Não, para fazer o trabalho em grupo comigo, primeiro tem que fazer o trabalho individual. Tá. Aí, a partir do trabalho individual, mas assim, o meu processo terapêutico, ele tem por alvo, por objetivo, levar ao grupo. Então, isso também já é avisado no início. Então, a pessoa faz o trabalho individual para estabelecer uma relação de confiança comigo e eu também saber, né, qual é a demanda dela, qual é a possibilidade, qual é a potência, quais são as características dessa pessoa. E aí, quando escolher um grupo que eu acho que é adequado para ela também. E, além disso, ela saber que pode estar no grupo, porque estar no grupo não é estar sem mim, é estar comigo e mais outras pessoas além de mim.
Ela sabe que, se precisar de mim no grupo, ela vai me ter. Assim como também existe todo um contrato em que, nesse contrato, se um integrante do grupo quiser fazer uma sessão individual comigo, ele pode solicitá-la. Mas essa sessão tem que ser debatida com o grupo também, e no grupo se decidir se vai à sessão individual ou não. Ele não dá uma ciumeira, não? Tá? Que faz parte do processo, Edna. Essa ciumeira chama-se transferência, Transferência. ou Perfeito. contra-transferência. Né? Que é daí uma dos processos da riqueza dessa vivência é exatamente isso. É porque você começa... Agora você deixa de ser uma relação que é uma relação idealizada, né, de paciente-terapeuta, para ser uma relação vivenciada, onde você cria ali um núcleo efetivo de trabalho, onde as outras pessoas estão ali presentes, se manifestando, se conduzindo, se colocando. Nossa, deixa eu fazer um monte de perguntas. Pode fazer. E o término? O término, eu nunca terminei com o grupo, pura e Não, simplesmente. para a pessoa. Para a pessoa, ela se manifesta e quer sair. Existe no contrato de ingresso, existe o contrato de saída, que também são 4 sessões. Esse número 4 não é um número cabalístico, nem um número à toa. Né? Você sabe por que o do número 4? Não. Não? O primeiro é só conhecer. Né? Você, na realidade, você está conhecendo aquilo a partir da tua expectativa. O segundo, você está reconhecendo e começa a identificar se o que você esperava, você efetivamente vai encontrar ali. O terceiro é o momento de você se saber escolhido, porque agora você já conseguiu se mapear em relação aos outros, conseguiu saber quem são os outros, mas você não sabe o que os outros acham de você. E no quarto é a consolidação do processo. Então, esse processo, o número 4 sessões, é exatamente isso. Entendi. Tanto para ingresso quanto para saída. A saída é a mesma coisa. A pessoa se manifesta que deseja sair, e aí ela vai e traz as questões delas que são debatidas no grupo. E é um processo riquíssimo. Aliás, eu costumo dizer... Espera aí um instantinho só. Mas eu costumo sempre dizer que o grupo efetivamente só acontece, Edna. Bem-vindo, Marina. Mas que o grupo efetivamente só acontece, Edna, depois da primeira ruptura. Porque é a partir da primeira ruptura que o grupo vai viver o sentimento de perda. E aí sim que é o espaço conquistado. Porque aí você começa a ter dimensão do que é perder aquele teu companheiro de grupo para você, o que você perde. E aí você começa a querer se fazer presente no grupo também para manter os outros. Mas já assim, as dinâmicas do grupo acontecem, porque tem vários processos dentro do grupo que vão acontecendo, e a gente vai conversar depois ao longo desses nossos encontros. Mas por exemplo, é aquele grupo passivo, que é o grupo que fica esperando sempre a proposição. O que o terapeuta vai propor? Chega todo mundo, senta bonitinho, fica todo mundo... Normalmente eu faço grupos onde as pessoas sentam no chão, né?
E aí fica todo mundo esperando o terapeuta, o que vai fazer o terapeuta? Que no início faz parte, mas com o passar do tempo você vai vendo que aquilo dali já não é mais uma reação sequer defensiva. É uma reação de absoluta isenção. As pessoas têm medo de se mostrar e aí não se manifestam. E aí você tem algumas possibilidades, como, por exemplo, você, como terapeuta, não fazer nada também. Pura e simplesmente ficar quieto, parado, esperando que as pessoas comecem a se manifestar. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter grupo, eu passar a sessão inteira, todos sentados, em silêncio, e eu também em silêncio. Sem ninguém fazer nada. Eu já tive um grupo que foi mais ou menos assim. Teve a sessão que todos ficaram em silêncio, eu também. Na segunda sessão, começou a segunda sessão e também o silêncio perdurava. Eu levantei e saí da sala. Deixei o grupo sozinho lá dentro. Obviamente, na sala de espera, muito atento ao que estava acontecendo lá dentro, mas deixei. E aí? E aí o grupo começou a ver que ou ele se manifestava, ou então nada ia acontecer. Pois não, Marina? Olá, desculpe aí, tá entrando só essa hora, porque esse momento eu Problema estou com algum. minha neta, né? E aí? Não, em relação à questão dos grupos, né? Eu já trabalhei em CAPS e já passei pela gerência de saúde mental, né, daqui de Teresina, e eu observo assim que é uma luta constante da gente mostrar que há uma infantilização, né, desse grupo dos pacientes portadores de transtornos mentais, dos usuários de substâncias. E eu vejo assim, o despreparo por parte de muitos profissionais, né? Quando tem para dia de grupo, que a gente segue um cronograma, a gente vê isso que assim não flui. É como eu costumava dizer e costumo dizer, gente, as pessoas saem da sua casa para participarem de coisas boas, que vai trazer novidade, que vai trazer que você acesse sua mente, né? Então eu vejo assim muita coisa de improviso, né? Não há realmente um planejamento daquele impacto daquele grupo que vai ter com aquelas pessoas, né? Daquele grupo, o que essas pessoas podem estar levando de bom, né? Eu concordo com você, Marina, mas aí eu acho que é uma outra questão diferenciada. Primeiro que é assim, raro é o terapeuta que admite correr o risco de fazer trabalhos em grupo, né? Porque ele está se desnudando ali. Ele está perdendo aquele poder de ser a imagem e semelhança de Deus, né? E aí ele ter sempre no bolso aquelas duas palavrinhas mágicas, que é ou o paciente está fugindo ou o paciente está resistindo, para estar ali no meio de pessoas e ele sujeito a julgamentos. Então, ali a exposição dele é muito grande. E você sabe que a posição do terapeuta é uma posição absolutamente solitária, né? E, por causa disso mesmo, dessa solidão, ele não está acostumado, no exercício da sua profissão, do seu trabalho, a vivenciar críticas. Até porque ele próprio não tem espaço interno para crítica. Qualquer coisa que ele faça, ele sabe que vai repercutir na vida daquela pessoa que está com ele. Vou te dar um exemplo. Suponha você que o teu paciente chegue para você e fale assim, decidi pedir demissão do meu emprego. Se o terapeuta ficar calado, é uma reação. Se o terapeuta falar, é mesmo? Por quê? É outra relação. Se o terapeuta falar, mas você está maluco? É outra relação. Qualquer coisa que ele faça, isso tem um efeito no processo de transferência. Já no grupo, não. No grupo, se
por exemplo, nós estamos agora num processo de grupo terapêutico. Se você fala que vai pedir demissão e eu fico calado, a Edna pode chegar para mim e falar assim: e aí, Paulo, não vai falar não? E aí, como é que você reage? Porque agora você tem duas reações para trabalhar. Você tem duas manifestações para fazer o trabalho enquanto terapeuta. Porque aí você tem várias consequências, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é que o processo terapêutico ele só se instala quando se instala o vínculo. Sem vínculo não tem processo terapêutico. Porque o processo terapêutico ele acontece exatamente para levar aquele que está exposto a um lugar que ele não conhece. É um lugar que é dele, que ele ocupa através de um processo desconhecido. E ele não vai se permitir ir para um lugar que ele não conhece se não tiver um vínculo muito forte com alguém que possa socorrê-lo. E muitas vezes tiraram daquele lugar que ele não conhece. Então, para isso, é necessário, é fundamental que exista um vínculo e que esse vínculo seja fortalecido com o passar do tempo. Agora, se você tem um grupo, como, por exemplo, acontece frequentemente no CAPES, em que são grupos abertos, onde as pessoas podem circular, um dia vem, outro dia não vem, um dia tem 5, outro dia tem 10, o processo terapêutico não vai acontecer. O que vai acontecer é um processo, é um grupo relacional. Sim, é efetivo, tem um lugar em todo esse processo, mas não é um grupo psicoterapêutico. Um instantinho só, por favor, Edna e Marina, 2 minutos só. Vai entender o que eu estava falando, Marina? Entendi, professor, mas assim, como eu digo, a gente vive numa... de tantas pessoas, né, tantos profissionais falam de suas linhas de pensamento que acaba a gente entrando nos serviços e tentando se adequar. E aquele que é diferente, né, que tenta fazer coisas diferentes, por exemplo, eu por muito tempo fui condenada, porque às vezes, dependendo do vínculo que você tem com o seu usuário, com o seu paciente, você às vezes é até mal visto, né? É verdade. Você, às vezes até diz, tu dá muita abertura para o usuário, não sei o quê, o usuário sabe teu telefone. Agora mesmo eu estava despachando 3, despachando, que eu digo assim, porque, doutora, boa noite, mandando mensagem. Então, quando eu digo isso para algumas colegas, me chamam de doida. Tu é doida, dá teu telefone para o usuário. Mas, assim, eu vejo que isso traz uma coisa boa para eles, sabe? De eu dar essa devolutiva, de dizer boa noite, perguntar, às vezes, 2 vezes por semana, eu pergunto, e aí, como é que estão? Estão fazendo o quê? Isso me faz bem também. Então, me fazendo bem ao próximo, quem quiser que fale. Então, eu acho que a gente vem, muita evidência científica nós já temos, mas eu ainda acho e acredito que muita coisa é subjetiva, não pode ser palpável, entendeu? Com certeza, Marina. Com certeza. Eu ainda acredito muito nisso, nessas possibilidades que não tem ainda em livros, não é palpável, as pessoas têm que sentir para poder trocar. Né? Olha, tem livro, sim, só que tem livro que ainda não chegou nas suas mãos ou nas minhas mãos, porque são tantos livros, tanto material a esse respeito. Você vê, até essa semana, eu vi, nós já fazemos esse papo de segunda há 7 anos. Então, há 7 anos que a gente tem esses encontros à segunda-feira, e não só à segunda-feira. Oi? Bem, e eu estou sempre me surpreendendo aqui. Estou sempre sendo surpreendido aqui. Né?
E você vê que 7 anos são 350 encontros, né, por aí, que eu já tive aqui. E sempre acontecem surpresas. Sempre tem pessoas novas, pessoas, ou mesmo pessoas que participam há muito tempo, que trazem visões diferentes. Assim, mas uma coisa que eu posso te dizer, que são os livros que eu leio também, são os que eu opto em ler, né? O vínculo é fundamental nesse processo terapêutico. E o vínculo é exatamente isso que você fala, Marina. O vínculo é um vínculo característico para cada pessoa que está se vinculando. Ou seja, tem algumas pessoas que, efetivamente, elas acham e conseguem fazer, estabelecer vínculo naquele horário, naquele dia e naquele horário. E pronto. E ela faz um belo trabalho porque encontra outras pessoas que precisam de vínculos com limites, com estruturas, etc. Tem outras pessoas, como você, que conseguem e sabem lidar com vínculos mais maleáveis, onde as pessoas têm acesso a você em diferentes horários, de diferentes formas. E que é real, né? Eu acho que a grande diferença está, Marina, não é propriamente na forma, na atitude, né? Mas a grande diferença está no reconhecer. Que é assim, existem algumas pessoas que ainda não acreditam naquela falácia que a ciência é impessoal, imparcial, né? Em que nós somos blocos de gelo que agimos mecanicamente quando estamos no lugar do terapeuta, né? E tem outras pessoas, assim como eu, né, que acreditam que isso, para mim, por exemplo, é impossível. Eu não consigo ser assim. Então, eu tenho que saber aonde eu estou sendo afetado para, nesse processo, né, conseguir produzir um afeto que seja um afeto possível para mim e para o outro. Tem afetos que, obviamente, não têm lugar no processo terapêutico, né? E aí eu não posso agir a partir deles, mesmo que eu me reconheça afetado por ele. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui procurado por uma pessoa que ele era policial, né? E aí chegou no primeiro encontro da gente, ele falando e tal, lá das questões dele. Aí, no final da sessão, ele falou alguma coisa que me chamou um pouco a atenção. Na segunda sessão, eu comecei a sessão perguntando para ele pelo que ele tinha me falado ao final. E aí ele foi e começou a falar, né, que quando ele estava muito tenso, muito nervoso, a forma que ele tinha de se acalmar era de torturar presos. E começou a descrever o que ele fazia. Eu, com menos de 20 minutos de sessão, pedi para ele interromper e falei: olha, você efetivamente precisa fazer terapia, mas não é. Eu não consigo lidar com essas suas questões. Indiquei ele para outra pessoa, porque eu me senti afetado, e dessa forma que eu fui afetado, eu não podia responder a ele. Não tinha como responder a ele. Eu tenho alguns preceitos para escolher meus pacientes, né? Um deles, central, é que eu tenha alguma coisa que eu queira aprender com aquele paciente. Isso, para mim, é central. É algo que me motiva na relação. É algo que eu estou ali na relação em busca de. Não é só o paciente que está em busca de alguma coisa comigo. Eu também quero estar na relação com ele em busca de alguma coisa, aprendendo alguma coisa, vivendo alguma coisa. Eu não sou uma máquina em momento nenhum e não quero ser. Então, isso para mim é fundamental. Entendeu? Mas aí você vai conversar, eu tenho muitos amigos, né, terapeutas, e aí se fala isso, cada um tem uma motivação, cada um tem um lugar, né, para estar como terapeuta, entendeu? Cada um tem uma forma de agir. Mas é assim.
assim, voltando para a tua situação, houve uma época que nós fomos contratados, o observatório foi contratado para dar uma supervisão no CAPES. E fez parte dessa supervisão nós iniciarmos um processo de psicoterapia em grupo, que foi muito efetivo dentro do CAPES, muito. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um disparador de denúncias de toda a ordem, em que a própria direção do CAPES não segurou a onda. Porque isso é uma outra questão, né? Quando você está dentro de um serviço coletivo, existem muitas discordâncias. E quando você junta as pessoas num lugar que elas se sentem protegidas, num lugar que elas se sentem acolhidas, um fala de alguma coisa que o outro reforça, que o outro reforça, que o outro reforça, que vai nesse processo, que é um processo depois difícil de você segurar, porque normalmente os serviços de atendimento a pessoas em sofrimento mental é baseado no processo que quem é o paciente não tem consciência, não tem capacidade de entender e de escolher. Então, se é indicado, receitado, medicamentos e uma série de coisas que lhes são impostos. E quando a pessoa começa a sair desse processo onde ela é submissa e começa a se sentir sujeito, né? E começa a transgredir todo aquele processo que já é existente, é uma válvula, algo, uma força muito grande. Aí quando não é chamar de confuseiro ou que está em crise. Isso mesmo. Quando você vê um paciente realmente reivindicando da forma dele, né? Mas é um pedido, às vezes, de socorro, aí você, de vez fazer essa escuta, né? Eu já ouvi pacientes dizer assim, eu sei que essa medicação faz mal para mim, mas o médico persiste em prescrever, porque diz que ele que é o prescritor, ele que é o médico. Então, o corpo fala, o corpo responde, o paciente quer dizer que não se sente bem. E, assim, a medicalização está muito, 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 assim, cada vez mais. Tem pacientes nos CAPs, apesar de serem transtornos mentais severos e persistentes, mas tem pacientes fazendo uso de mais de 7 categorias de medicação, né? Então, eu fico pensando isso dentro de um cérebro, como não atinge, porque não tem como quimicamente fazer todas essas sinapses, essas ligações, né, dos neurotransmissores e separar o que é que vai ser atingido e o que não vai ser, né? E o impacto disso na mente humana, e com o tempo ele não tem essa perspectiva, porque os outros profissionais, as outras categorias profissionais não dão conta, a psicologia não dá conta de atender tantos pacientes, e fora isso, há um estabelecimento de que determinados pacientes ou determinados tipos de transtorno não tem psicoterapia. Como não? Às vezes é momento. Às vezes eu posso ser uma esquizofrênica que naquele momento eu não tenho esse feedback com a psicóloga, mas depois, com o tempo, eu tenho que ser reavaliado para ver se eu posso ter esse feedback, né? Então, eu vejo assim que os profissionais ainda precisam estudar muito e entender, né? Marina, eu reforço algo que você falou no início, que eu acho, principalmente nessa relação com os transgressores sociais, né? Não é esse conhecimento pré-definido que é o grande diferencial. É a capacidade de relação, de criar vínculos. Eu vou te dar um exemplo. Nesse momento, em 2024, não existe nenhum serviço de saúde mental no mundo inteiro que esteja dando conta da demanda. A demanda por atendimento de saúde mental cresce assustadoramente em todo o mundo. Quer dizer, em todo o mundo onde exista esse reconhecimento dessa necessidade, exista a predisposição, vamos dizer assim, do Estado a atendê-la. Porque tem lugares que ainda não reconhecem. Então,
Como que se faz para estabelecer isso a partir do indivíduo que já foi afetado? Porque esse processo é um processo muito interessante, porque você trabalha a partir do indivíduo que já está afetado. Você não trabalha num processo preventivo. Ninguém pensa em prevenção. Ninguém trabalha com o termo de prevenção na saúde mental. A gente vai trabalhar com a crise. E com a crise, num processo que é um processo que os profissionais estão absolutamente sobrecarregados. Eles não conseguem dar conta dessa demanda. Então, a estratégia deles é dar medicamentos, porque ele dando medicamento, ele consegue, de alguma maneira, dar algum tipo de conforto para aquela pessoa, né? E poupá-lo também. Então, é assim, existe uma questão que é uma questão cada vez mais séria, né? E que cada vez menos se tem respostas para isso, que é como fazer para atender a demanda. Agora, nós fomos solicitados pelo Ministério da Saúde, e aí o observatório, não sei se vocês viram um cartaz que está sendo divulgado lá no grupo, de palestras que a gente está fazendo também online, abertas, né, para assistentes de saúde, uma coisa assim, o mundo inteiro. São palestras em aberto para capacitadores. Deixa eu ver aqui, já tive qual é o nome, que eu mesmo não sei. 2 minutinhos só, espera aí. Aqui, ó. Participa mais. Formação para o controle social do SUS. Rodas de conversa. Adição ou dependência química. Está lá no grupo. É às terças-feiras à noite, de 8 às 10 da noite também. Na terça-feira passada, esteve lá presente uma senhora que é moradora do Sul e do Piauí, né? Agora já não sei se é Sul do Maranhão ou do Piauí, mas eu sei que é na divisa dos 2 estados. Ela mora num quilombo, ela é uma quilombola, e nessa mesma região que tem um quilombo, tem uma tribo indígena também, uma tribo nativa. Bem, da pandemia para cá, ou seja, nos 3 últimos anos, se suicidaram em torno de 50 crianças de 12 a 15 anos. E que ninguém tem nenhuma ideia do que está acontecendo efetivamente. Não é uma questão, não tem envolvimento com substância psicoativa, nem com álcool, com nada disso, né? E, assim, uma mobilização enorme, porque como é feito através do SUS, né? A divulgação é feita através do SUS, então tem pessoas do Brasil inteiro, de todos os lugares que você possa imaginar. E, assim, qual é o pressuposto para tudo isso? Foi a primeira vez que ela foi na semana passada. Então, não tem muito dado ainda para fornecer, né? Mas você vê, num grupo, do tamanho desse grupo que eles são, né, pessoas quilombolas e tribo nativa, 50 crianças é um percentual muito grande, né? Pois é. Todas elas se suicidarem e o suicídio, também não sei como acontece, eu não quis perguntar, mas todos eles terem se suicidado da mesma forma, segundo ela. Não sei qual é a forma. São coisas assim que você teria que ter toda uma equipe para deslocar, uma equipe para atender, né? Uma equipe para estar presente. Você deve saber que o índice de suicídio aí no Piauí de crianças, de jovens e adolescentes é o dobro do resto do Brasil, e que cresce ano após ano,
E, além de crescer ano após ano, né, a faixa etária do suicídio cada vez se reduz mais. Isso não é falado. Ninguém comenta a esse respeito. Você não vê ninguém falando nada a esse respeito. Essa tribo deve ser no Maranhão, porque tem essa parte indígena lá. Eu posso até ver na internet, que é do estado, né, da Agência de Saúde Mental do Maranhão. Vou até perguntar para ela depois. Agora, sobre essa questão do suicídio, é uma grande temática aqui. A gente está com um grupo, a via de estado, né, está começando a formar já um grupo há algum tempo para que se veja, né, da onde é que está oferecendo também muitos cursos para identificação, né, das tentativas, da ideação, para que os profissionais estejam mais aptos a esse atendimento, né? Mas, assim, só é muito falado na época de setembro, né? Infelizmente. Por que na época de setembro? Não, da questão do 10 de setembro, né? Que Sim. da pós-venção aí tem palestra, tem seminário, de tudo que é jeito. Mas quando é durante todo o ano, fica mais fechado esses grupos, né? Tem. Então, assim, voltando à questão que a gente está trabalhando e a questão central, né, de hoje, porque, assim, se você olhar o processo do suicida, é um processo muito próximo do processo do adicto. São pessoas inadaptadas socialmente. São pessoas que não conseguiram uma inserção social que atenda à sua própria demanda. Então, são pessoas, sejam lá em que idade for, que têm uma expectativa de vida que não conseguem atender e se satisfazer. E, a partir daí, vão em busca de subterfúgios outros, até que chega um momento que desistem e se suicidam. Então, todo esse processo ele traz um lugar que é o lugar da solidão. E você levar essa pessoa para se ver, se reconhecer, né, num processo solitário, é penalizá-la de novo. Né? É estar, de novo, reafirmando para ela que ela é a questão dela, ou seja, que o problema está nela. Não é um problema coletivo, não, é um problema dela. Ela tem que descobrir qual é o remédio dela. Assim como alguém tem dor de barriga e toma um remédio para dor de barriga, ela tem adição, tem que tomar um remédio. E pronto. O que é mais perverso nisso tudo é que se sabe, né, que quando você tem processos de adição que são tratados apenas na consequência e não na causa, esses processos acabam desembocando, deslocando a adição para outro lugar. Por exemplo, as pessoas, 70% das pessoas que fazem redução bariátrica, de acordo com pesquisa da Fiocruz, tendem a se transformarem em alcoólatras. Mas isso ninguém fala. Ninguém difunde. Porque, na realidade, o que se tenta atribuir é a responsabilidade do próprio indivíduo com a sua diferença em relação aos demais. É isso, Edna? Sim, 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 sim. Quando você está assim em silêncio, Edna, Ah, eu fico curioso para saber o que você está pensando, sabia? eu estou segurando a minha pergunta, porque
vão ter outros encontros que você vai falar sobre essa temática, mas a questão do corporal não só foi falado rapidamente da questão da meditação, né? Mas aí você está colocando o corpo como sinônimo da identidade física. Corpo, para nós, não é identidade física. Mas você disse que fez a massagem lá na moça em Cuba. Sim, peraí, deixa eu terminar. Corpo, para nós, é tudo aquilo que te torna único. Corpo, para nós, não é só esse que é palpável, concreto. Ah, tá. Entendi. Então, faz parte do teu corpo, por exemplo, a tua forma de se expressar. Faz parte do teu corpo a tua expressão facial, o teu gestual com as mãos. Entendi. Faz parte do teu corpo todas as vivências que você vai trazendo para você. Se você está emagrecendo, se você está engordando, se você está falando de uma forma mais suave, de uma forma mais brusca, se você hoje chegou com o cabelo preso, cabelo solto, se você chegou com uma roupa mais jovial, ou uma roupa mais relaxada. Entendeu? Entendi. Então, se você falou em meditação, então, por exemplo, se o grupo um dia quiser fazer um alongamento. Isso. Ok. Isso. Exatamente isso. Entendi. Mas, assim, uma coisa que você tem que estar atenta, Edna, e principalmente para você, né, é que lembrar sempre que nossa tendência é não sair da área de conforto. Então, o grupo, por exemplo, quando traz a questão do alongamento, por exemplo, se você deixar o grupo isoladamente conduzir aquilo, você vai perceber que a condução deles está dentro da área de conforto deles. Mas se você der um peteleco ali, muda tudo. Entendeu? Por exemplo, você vai uma sessão que eles querem fazer alongamento. E aí, nesse processo de alongamento, eles estão trabalhando individualmente. E você sugere que eles façam alongamento, sim, porém em dupla ou em tripla. Desarruma tudo. Entendeu? Entendi. Lembra que você ali, como terapeuta, você está ali para botar pimenta na comida. E você faz alongamento também, como terapeuta? Depende, porque você tem que estar disponível e atento a tudo que está acontecendo ali. Então, você pode fazer desde que o que você esteja fazendo não subtraia a tua atenção aos demais. Porque você ali tem um compromisso de estar a serviço dos outros. Entendi. Você sabe de onde surge a palavra terapeuta? Não. Então, terapeuta vem do grego terapeutos. Terapeutos era aquele que se colocava a serviço do sonho alheio. Então, por exemplo, se você vai receber uma pessoa na sua casa e prepara um jantar para ele ou para ela, né, você está sendo terapeuta dele. Se seu marido está com febre, e você está cuidando dele, você está sendo um terapeuta dele. Teu neto, você vai levar teu neto para a praia, quer ir para a praia, você vai levar ele para a praia, você está sendo terapeuta dele. Então, psico é alma, né? Terapeuta. Então, psicoterapeuta é aquele que vai cuidar da alma, dos desejos da alma, do desconhecido, do inconsciente. E aí você, quando se identifica como psicoterapeuta, é sinal que você está se colocando à disposição do outro
para que o outro realize os seus sonhos mais escondidos, os seus sonhos mais inconscientes. Daí vem o meu preceito: para poder ser terapeuta de alguém, eu tenho que concordar eticamente com ele. Como é que é? Para que eu possa escolher um terapeuta ou um cliente. Ah, tá. Entendi. Ser terapeuta de um cliente, eu tenho que concordar com a ética dele. Claro, claro. Para eu poder me colocar efetivamente à disposição da realização do sonho dele. Quer dizer que é quase um trabalho da antropologia, você tem que estar dentro e fora, né? Exatamente isso. Isso é ser psicoterapeuta. Uhum. Você é uma referência, você é uma ferramenta do outro. Principalmente quando você está em grupo, porque aí sim e também, Liane, né? Aí sim é um processo onde você está ali se multiplicando, né? Você está atento a todos os presentes, vendo como manter aquela organização suportável para todos. Qual é o limite daquele momento? Até onde você pode esticar aquela corda? Bem, a gente está chegando ao final hoje, né? Então, a partir daí, na semana que vem, nós teremos Varela falando sobre o acolhimento de população em situação de rua. Edna, que tem alguma colocação que queira fazer para concluir, Edna? Não, só vamos deixar para o mês que vem, para as cenas dos próximos capítulos. Tá Por certo. exemplo, quando tiver briga no grupo. É uma das melhores situações, Edna. É uma das melhores, mais ricas. Mas isso É a diferença, né? É a diferença. Exatamente. A diferença, o respeito, aí surge uma série de questões, né? Mas olha só, segunda-feira que vem, então, nos encontramos com Varela e aí vamos mergulhar lá na viagem com ele. Fechado? Tá. Paulo, muito obrigada pelo Um beijo. recadinho pela minha filha. Não deu para explicar lá, porque ela está tá para ter neném, né? Mas ela já está com 38 e já está